Um filme é uma grande sequência ou várias sequências com começo, meio e fim. Mas o que é uma sequência? É uma série de planos ou cenas completas em si mesma. Pode ocorrer num único cenário ou vários. Uma sequência pode começar com uma cena exterior e continuar dentro de um prédio, por exemplo, onde os atores entram. Já a cena é um termo emprestado do teatro que define o lugar ou o cenário em que ocorre a ação. Uma cena pode consistir de um plano ou de uma série de planos representando um acontecimento contínuo. E plano é a definição de uma visão contínua filmada por uma câmera sem interrupção. Cada plano é uma tomada, ou take, que é uma das coisas que o claquetista grita na hora de bater a claquete. Pode ser take 1, 2, 3 ou 29. E essa repetição é sempre em busca de atingir um resultado técnico e dramático satisfatório. A tomada ou take refere-se ao material filmado do momento em que a câmera é ligada até o momento em que a câmera é desligada. Posição de câmera. A posição e angulação de câmera podem empregar significados diversos ao filme, provocando uma reação psicológica no espectador que mais pra frente eu vou me aprofundar. A gente tem a câmera a pino, que seria esse ângulo na vertical de cima para baixo, também conhecido como God's Eye ou olhar de Deus, ou ainda ponto de vista de Deus. Há variações. E nesse primeiro plano a gente vê uma cena do filme O Som ao Redor, e em seguida a gente tem um plano que mostra uma câmera a pino mais estilizada, com movimento, do filme Zodíaco do David Fincher. E por fim, um plano do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme dos irmãos Coen, isso para ficar claro, nesse primeiro momento, que a câmera a pino se refere apenas a realmente a angulação da câmera, que é o que a gente vê em comum nesses planos, e não ao tipo de enquadramento, pode ser um plano mais próximo ou um plano geral. Sobre isso, a gente vai ver mais adiante. Continuando com as posições de câmera, a gente tem também a câmera plongée, que seria esse ângulo oblíquo de cima para baixo, que vemos nesse outro plano do filme Onde os Fracos Não Têm Vez também, que vai servir de exemplo aí para vários outros planos. Temos também a câmera normal alta, que ela recebe esse título de normal por conta do seu ângulo horizontal. E a normal baixa, que pode variar da cintura ou um plano um pouco mais baixo, mais perto do chão. E a câmera realmente no chão, que alguns também chamam de plano tatame. E a câmera supina, que seria o inverso da câmera a pino. E eu decidi incluir aqui também o plano holandês, que eu não encontrei na decupagem do filme dos irmãos Coen, e que geralmente sugere uma perturbação, uma aflição do personagem. Mas claro que não é uma regra. E o plano 360 graus, muito comum em filmes de ação, mas muito bem utilizado neste filme. E evidentemente a câmera ela pode se mover durante a ação, começando num plano contra-plongé e terminando num plongé, por exemplo, dependendo do efeito que você quer alcançar, psicológico e também estético, pois claro que você pode incluir no seu filme determinada posição de câmera ou ângulo só porque você acha bonito, mas eu recomendo que, assim como os grandes diretores, ou diretores esforçados como eu, que você utilize esses recursos e essas possibilidades sempre de maneira justificada, a contribuir com a narrativa do seu filme. A gente vai ver mais pra frente como que essas angulações e essas posições de câmera podem ser utilizadas, de acordo com a narrativa do seu filme e para agregar diferentes efeitos. E uma coisa é certa, se você usar todos esses planos de uma vez só sem justificativa, é provável que o seu filme vai ficar com cara de filme de amador. E agora, tipos de planos. Aqui vemos um plano detalhe, também chamado de insert. Já aqui vemos a Olive da Pequena Miss Sunshine num primeiríssimo primeiro plano ou big close-up. E aqui vemos a Clarice de O Silêncio dos Inocentes em close ou close-up. E aqui o protagonista do Clube da Luta em primeiro plano ou plano próximo, que pode variar cortando logo acima do ombro ou do peito, que para evitar dúvida, se for importante, pode usar plano ombro ou plano peito. E aqui vemos novamente a Olive da Pequena Miss Sunshine em um plano médio, que geralmente corta na cintura. E aqui vemos a protagonista do filme O Diabo Veste Prada em plano americano. Seria o plano joelho, que tem esse nome por conta dos faroestes americanos que popularizaram esse plano para evidenciar a arma dos personagens desse tipo de filme. E uma coisa interessante sobre esse plano aqui, e que é bem didático nesse filme, é que esse tipo de plano se refere ao personagem ou objeto que é o centro de interesse no quadro. No caso aqui é a personagem da Anne Hathaway, quando a gente vê ela em pé. Continuando com o exemplo do Diabo Veste Prada, a gente tem aqui o que a gente chama de plano geral, e aqui temos o plano geral grande, o plano mais aberto que pode ter. Planos gerais e planos gerais grande
tem geralmente como função principal colocar a ação e nos situar dentro dela em relação aos personagens. Quando é situada no início da cena, é comumente chamado de plano de localização ou plano de estabelecimento, o famoso establishing shot. Mas a verdade é que esse tipo de plano hoje já caiu meio em desuso, e ainda é muito comum em novelas e séries, mas é um recurso considerado datado. Seguindo em frente, há ainda os planos conhecidos como câmera subjetiva, em que a gente vê exatamente o que o personagem vê, e o over the shoulder, que seria em cima do ombro, ou também conhecido como falsa subjetiva, que vemos o que o personagem vê por cima de seu ombro ou bem colado ao seu rosto. Pode variar. Mas claro que você pode encontrar variações de uma fonte para outra a respeito dos nomes desse plano. Esse aqui é o jeito que eu aprendi e a forma como eu uso. E na hora de pensar sobre cada um desses planos, é fundamental pensar no conteúdo dos planos, o que cada um deles vai mostrar, e a partir disso pensar em quanto tempo o espectador precisa para absorver todas as informações que estão sendo mostradas nesses planos. Quanto mais informações você pretende incluir num plano, mais aberto ele precisa ser. E quanto mais dramático é o plano, mais perto ele costuma ser. São os chamados planos humanos. Por isso os closes são tão importantes e devem ser usados com economia e sabedoria. É atribuída a John Ford, diretor de clássicos como Vinhas da Ira e No Tempo das Diligências, essa resposta para a pergunta o que devemos filmar. Ele diz, a coisa mais interessante e excitante do mundo, o rosto humano. E agora eu vou falar sobre alguns conceitos do cinema clássico, como o campo e contracampo. Para entender o que é campo e contracampo, vamos imaginar uma perseguição de carros. Em um take nós vemos a moto e no outro vemos o carro, e sabemos imediatamente que um está seguindo o outro porque a câmera se mantém do mesmo lado, no mesmo campo da ação, e mantém a unidade da direção de imagem. Um método simples para estabelecer e manter a direção da imagem é o uso do eixo de ação. E para entender o que significa, basta entender que o movimento do objeto pode ser considerado uma linha no mapa, uma linha imaginária. Essa linha de movimento é o eixo de ação. E o eixo de ação ou eixo de ação dramática é o seguinte: se todas as configurações de câmera forem posicionadas de um dos lados dessa linha, a direção da imagem permanecerá a mesma por uma série de planos, independente do ângulo da câmera. E isso é algo que deve ser mapeado antes do início das filmagens, para evitar confusão. E esse é o esquema para entender essa que podemos chamar de uma convenção na hora de filmar. É claro que nos filmes modernos ou nas séries tem tanto corte, tanto movimento, que parece não respeitar isso. Mas se você observar as boas sequências, vai perceber que sim. E elas têm a importante função de não deixar o espectador perdido na geografia da cena, que é a função básica de um bom diretor. E permitir que o espectador entenda quem está lutando com quem numa batalha, por exemplo. Reparem nessa cena da série Game of Thrones, como a câmera sempre está posicionada num campo da ação, do lado de cá. E isso na sequência toda. Ela nunca vai para o lado de lá, para o contracampo. Sendo que sempre vemos o Jon Snow do lado esquerdo do quadro e o Ramsay, que é o seu rival, do lado direito. E para equilibrar esses planos, há os planos neutros, que são esses em que os atores são vistos ou se aproximam da câmera frontalmente. Para gerar maior impacto no público, esses planos neutros, os planos frontais e aproximação, colocam o espectador no centro morto e também podem ser úteis ao montador, para não precisar cortar abruptamente de um plano numa direção ao outro na direção oposta. Mas esse conceito pode ser aplicado a algo mais simples, como uma troca de mensagens por celular. Nesse exemplo, a gente vê cada um dos personagens e seus respectivos celulares, cada um de um lado do quadro e de frente para si, mesmo que filmados em planos separados. Eu confesso que acho que fica mais bonito e também reforça o sentido de que mais do que estão conversando, eles estão em sintonia. E claro que você pode subverter isso caso queira reforçar um sentido diferente, fazer justamente o oposto para causar uma sensação oposta. Fica a seu critério, do que você acha que funciona. Mas de novo, isso deve ser algo planejado com antecedência, para filmar cada ator posicionado de maneira que ele possa atender ao efeito desejado. E algo ainda relacionado a isso é a continuidade direcional, que é a continuidade da ação do personagem ou objeto. Observem, por exemplo, como nesse plano geral grande, o personagem surge andando da esquerda para a direita, e o movimento se mantém no plano a seguir, mesmo que a posição e o ângulo da câmera mude, ele continua da esquerda para a direita, assim como no plano seguinte e até na câmera subjetiva que vemos a seguir. É interessante observar isso também em cenas de carro, a gente vê o carro saindo da esquerda para a direita, de uma locação,
e na outra muitas vezes ele também chega da esquerda para a direita. É nisso que consiste a continuidade direcional. Plano e contraplano. Para falar de plano e contraplano, eu gosto de usar um exemplo bem simples e didático, que são os diálogos. Já observaram como muitas vezes eles são nos filmes? Conforme os personagens falam, vão se alterando no quadro, vemos um e depois o outro, contudo sempre com a câmera no mesmo lado, que seria o lado daquela linha imaginária. Na linguagem clássica, ao se fazer um plano e um contraplano, a gente mantém a câmera posicionada no mesmo campo. Não se costuma cortar para um ângulo que faça o ponto de vista da câmera cruzar essa linha imaginária, que seria, como a gente viu antes, o eixo da ação dramática. Para não confundir, eu costumo pensar assim, o fulano é o dono do lado direito, então ele vai aparecer no lado direito do quadro, seja de frente ou de costas. Da mesma forma, o ciclano vai aparecer do lado esquerdo, seja de frente ou de costa. Isso evita um erro chamado quebra de eixo. A quebra de eixo, ou regra dos 180 graus, é quando de um plano para um contraplano a câmera pula de um lado da linha imaginária que representa o eixo da ação dramática e por isso se chama quebra de eixo. Existe também a regra dos 30 graus, que diz que o ângulo entre a posição de duas câmeras não deve ser menor que 30 graus, porque isso resultaria num estranhamento na montagem, ou seja, dois planos muito parecidos que cortam, enfim, de um plano muito parecido com o outro que não combinam na hora de montar. Mas claro que sabendo que essas seriam convenções, você também poderia quebrá-las, poderia quebrar essas regras, mas com qual propósito? O Kubrick fez isso nessa cena do filme O Iluminado para causar desconforto no espectador, ou seja, ele subverteu a regra com inteligência e propriedade. Contudo, se for um diálogo convencional, eu não vejo por que não filmar de uma maneira convencional, como a gente viu antes, respeitando a regra dos 180 graus. E quando a gente filma plano e contraplano, é importante estar atento à direção dos olhares dos atores. A recomendação é que pares correspondentes de closes de atores contracenando devem ter tamanhos similares e ser filmados de ângulos e de câmeras opostos. Assim os olhares serão dirigidos um ao outro. E aqui eu já adianto uma dica sobre a direção de atores, que eu vou falar mais adiante. Que é assim, mesmo que você filme os atores separados, primeiro um e depois o outro, você sempre pede que o ator que está fora de quadro permaneça na cena para ajudar o colega. E não mexendo no celular, que é uma questão de etiqueta do ator, mas também é papel do diretor exigir dele. Que ele contracene efetivamente com o colega, mesmo que ele não esteja efetivamente aparecendo no quadro. E ainda sobre plano e contraplano, agora eu vou compartilhar aqui uma breve história engraçada. Quando eu filmei o meu primeiro curta-metragem, chamado Bolivinho, na hora da montagem eu percebi que tinha alguma coisa que causava estranheza ali, que era a árvore que aparecia entre as duas personagens. Como ela aparecia nos dois planos, de uma personagem e depois da outra, dava a impressão de que ela mudava de lugar, pulando na tela. Mas eu não sabia o que fazer, não dava para cropar, na pós eu fui perceber isso, já não dava para cropar, porque na época a gente filmou com uma câmera Canon 5D e não tinha possível, não existia essa possibilidade. Hoje a gente filmando em 4K seria possível, mas enfim, foi pro filme, o filme com essa árvore pulando de um plano para o outro. Foi engraçado porque com esse filme eu ganhei um prêmio em dinheiro no festival, na época, e eu comprei vários livros sobre cinema, incluindo os 5 Cs da cinematografia, e lendo esse livro eu me deparei com essa informação. Ao filmar closes opostos de atores em que haja uma luminária ou outro objeto entre eles, é preciso tomar cuidado para não incluir parte do objeto no quadro, pois esse aparecerá à direita num close e à esquerda no close oposto. O objeto deve ser eliminado dos closes ou aproximado de um ator para que apareça apenas em um dos closes. E o livro ainda alerta, senão esse objeto vai dar esse pulo que vai causar esse estranhamento. Mas enfim, eu fui só descobrir depois e já serve aqui de alerta para quem for filmar esse tipo de plano que se depare com esse tipo de situação. Movimentos de câmera. Assim como escolher a posição e ângulo da câmera de maneira justificada, eu gosto de mover a câmera também sempre em função da motivação dos personagens. Mas antes de refletir sobre isso, é importante conhecer as possibilidades de movimentos. Temos a câmera pan, ou panorâmica. Be there in about 15 minutes. I don't know what to make of that. I surely don't. Tilt, que é esse movimento de câmera em que a câmera pode subir ou descer. E o pedestal, que é quase um tilt, mas ele segue uma linha reta. Temos também o traveling, que é o deslocamento da câmera pelo espaço em cima de um trilho. Pode ser um traveling in, se aproximando, ou um traveling out, se afastando do objeto ou do ator.
pode ser lateral, ou oblíquo, ou ainda circular. Nessa primeira cena você vê um traveling in do filme Garota Exemplar, se aproximando dos atores, e no seguinte um traveling lateral do filme Drive, dois filmes que eu considero muito bem dirigidos. Temos também o movimento de grua, que é um equipamento tipo um guindaste que eleva a câmera enquanto o braço do equipamento ergue a câmera, e ela pode se mover para qualquer lado ou permanecer fixa. Eu usei esse equipamento na cena final do meu curta-metragem Relicário, e foi um movimento de grua, a câmera subindo, combinado a um plongé, para salientar o quanto o personagem se tornava pequeno e insignificante ao final do filme. E aí temos equipamentos para operar a câmera no braço mesmo, como o gimbal, que manipula a câmera na mão com bastante estabilidade, ou o Steadicam, ou ainda a boa e velha câmera na mão, que dá liberdade, mas não muita estabilidade, e que às vezes é o que você precisa para a sua linguagem, ou a falta de estabilidade é justamente o que você precisa, ou você precisa de estabilidade, aí você consegue escolher o tipo de equipamento que seria ideal para cenas que você quer filmar. E a variação disso, que seria a famosa cena do filme Cidade de Deus, onde a câmera foi colocada num cabo de vassoura. E hoje a gente ainda tem os drones, e enfim, com tanta tecnologia que a gente tem hoje para criar movimento de câmera, praticamente o céu é o limite. E tem um movimento que eu não falei antes, conhecido como Dolly Zoom, que o Hitchcock inventou no seu filme O Corpo que Cai, e vários outros cineastas utilizaram desde então, que consiste no movimento de câmera que ao mesmo tempo que usa o efeito de zoom na lente, sendo que um vai para frente e a câmera vai para trás, né, no sentido contrário, para causar esse efeito. E agora vamos falar sobre outros conceitos básicos como os cortes. O corte é um método de juntar planos. Pelo corte, dois pedaços de filmes colados provocam uma instantânea mudança de plano, através do qual a montagem se realiza. Através do corte vão se realizando encadeamentos de significados e a história vai sendo contada. Existem inúmeros tipos de cortes: corte seco, sem efeito, fade out, que é o escurecimento da cena, fade in, que é o clareamento da cena, fusão, sobreposição de um fade out sobre um fade in, os wipes, que são os descortinados, enfim, são muitas variações. Os fades eles podem ser longos ou curtos, lentos ou rápidos, e costumam servir para indicar mudança de tempo ou espaço. As fusões também indicam uma mudança de tempo ou de espaço, ou são simplesmente usadas com fins visuais mesmo, meramente para a transição de uma cena a outra, ou até mesmo para evitar o efeito desagradável de um mau corte. O famoso corte descortinado, muito usado no cinema mudo, é pouco utilizado hoje em dia, e ficou muito famoso no filme Star Wars. E os cortes estão para a linguagem audiovisual como a pontuação para o texto escrito, e o filme Cidadão Kane, do Orson Welles, é considerado uma antologia dos efeitos de pontuação ótica, e o conhecimento dos princípios da montagem é essencial ao diretor. E agora eu vou falar mais um pouquinho sobre alguns importantes tipos de cortes, começando pelo match cut. O match cut refere-se à relação entre dois planos, e ele tem sempre uma porção do plano anterior. Esse é um dos mais famosos do cinema do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E eu vou usar esse trecho do filme Corrente do Mal como exemplo para falar de outros tipos de planos, que é o cutaway e cutback. Cutaway é o plano das árvores, e ele não tem nenhum elemento do plano anterior, e serve para preencher ou manipular o tempo e a ação da cena. Ele é, portanto, um plano à parte da ação central. E cutback é o plano em que a gente vê a ação voltar para o que mostrava antes. Muitas vezes a função do cutaway é cobrir uma falta de continuidade, talvez nesse caso também, porque vemos a atriz na piscina num plano plongé e depois num plano próximo, tendo o plano das árvores no meio. Mas digamos que o movimento não se encaixava do plongé ao plano próximo e por isso eles decidiram usar esse plano no meio para disfarçar. Pode ser que sim ou pode ser que não. Eu acho bem importante planejar os cutaway nos filmes para que eles, enfim, caso precise na montagem para essa função ou até para estender ou realmente manipular o tempo da cena, eles estão lá disponíveis para serem utilizados na montagem e isso é muito importante. Raccord. O raccord de movimento é aquele que o Griffith fazia ao cortar no movimento para disfarçar o corte e para dar ao espectador a sensação de estar vendo uma ação contínua. Esse é o raccord de movimento, que pode ser dentro da mesma cena ou de uma cena para outra. Existe também o raccord sonoro, cujo princípio é o mesmo da imagem, porém através do som. Elipse. A elipse é basicamente a ação que nós não vemos. E essa é uma das mais famosas do cinema, do filme No Tempo das Diligências. O diretor John Ford,
Ele não mostra o confronto sugerido entre o bandido e o mocinho, e quando corta para a cena seguinte, a gente vê no bar o vilão entrando e a gente acha que ele venceu, até que percebemos que ele está baleado e ele cai morto. Então vemos o reencontro do herói do filme com a mocinha. Elipses também são aquelas passagens em que vemos o casal se beijando, caindo na cama e depois já com o lençol cobrindo seus corpos e acendendo um cigarro, sabe? Então, isso é uma elipse também. Jump cut. Jump cuts são pequenos cortes feitos numa ação para pular determinados momentos. Acossado é um filme famoso por seus jump cuts. E já que eu acabei de falar de corte e antes de movimento, eu acho importante destacar que o movimento e o corte são as ferramentas básicas da técnica visual. O corte dá a ilusão de que a sequência é um pedaço contínuo do filme, e o movimento dá graça, leveza, profundidade, tempo, andamento. O bom movimento diminui o número de cortes e simultaneamente aumenta o número de ângulos fotográficos, por isso os planos sequência são tão valorizados. O quadro do filme é a tela de pintura da direção cinematográfica, e entender alguns princípios básicos é fundamental. Para começar, costuma-se dizer que uma imagem deve retratar um único centro de interesse. A orientação é de que dois ou mais objetos, figuras ou ações igualmente dominantes numa única cena competem pela atenção do espectador, tornando a imagem menos eficiente. Centro de interesse seria um ponto para o qual o olho do espectador é atraído. Em qualquer quadro bem composto, há linhas, algumas reais e outras imaginárias, além de formas que levam o olhar do espectador ao centro de interesse. E a boa composição de um quadro consiste no equilíbrio do posicionamento dos volumes ou massas, das áreas e da luz ou da ausência de luz e dessa direção de linhas que criam a composição do quadro. A composição é basicamente influenciada também pelo ângulo da câmera e pelo enquadramento, o tipo de plano. O ângulo diz respeito à direção em que a câmera aponta, e o enquadramento à quantidade de material incluído no plano, assim como a sua distribuição no quadro. E o ângulo ele também pode influenciar na reação psicológica da audiência em relação àquilo que está sendo mostrado na cena. O filme Cidadão Kane, do Orson Welles, é também um dos mais importantes do cinema pela inovação narrativa e também técnica. Ele basicamente inventou a profundidade de campo e compôs quadros com uma rigorosidade técnica e com um apuro técnico jamais visto, com elementos em primeiro plano, segundo plano e plano de fundo. E mesmo por meio de quadros elaborados, ele consegue direcionar sempre o olhar do espectador. A principal técnica na hora de compor um quadro é a regra dos terços, que seria a seguinte composição, determinada pela divisão da tela com 2 riscos horizontais e 2 riscos verticais. E nessa composição, os principais elementos do quadro estariam localizados nas linhas e os 4 pontos centrais onde esses riscos se cruzam seriam os pontos para onde o olhar do espectador seria atraído, e é realmente bastante comum em filmes, como vocês podem observar. E Fibonacci, ou composição áurea, ou Golden Ratio, como também é chamado, que tem essa composição aqui, também seria popular, mas não tão recorrente quanto a regra dos terços. E voltando à regra dos terços, eu vi recentemente um vídeo que falava como a série Mr. Robot quebrava essa convenção dos terços de forma recorrente. Eu acho que tem a ver com a proposta temática da série, mais anárquica mesmo. Eu achei muito interessante e, como pode ser observado, mesmo não seguindo a regra dos terços, ela resulta em composições bem bonitas. Afinal, nenhuma das regras que a gente viu ou das convenções que a gente viu até aqui nesses conceitos básicos, eles são necessariamente obrigatórios. É claro que é importante conhecer, e uma vez que você conhece, você pode ou quebrá-las, quebrar essas regras sem medo, ou segui-las, depende do impacto que você deseja para o seu filme. E para finalizar, eu recomendo observar as pinturas, esculturas e revisitar obras artísticas em geral para se inspirar e se aprofundar nos elementos da composição visual.